Bom dia, senhoras, senhores. Em nome da prefeita Rosa Maria, eu agradeço muito o convite, a Fátima, Iracema, do Lixo Zero Paraná. E eu não tinha isso no meu radar, até que fosse convidado. Que nós vamos falar hoje uma das coisas mais importantes que nós temos em questão de mudança do clima. Porque quando nós falamos de mudança do clima, normalmente a conversa vai para o carbono. E o carbono é uma coisa muito importante para nós olharmos, cuidarmos e não permitir que haja a emissão de carbono. Mas existem outras coisas que estão muito mais próximas de nós e nós podemos atuar e contribuir pessoalmente, como a prefeita muito bem colocou, em grupos. Então, eu vou rapidamente avançar nos slides. E eu quero trazer o conceito da externalidade. Se eu pudesse apagar aquelas luzes ali, as pessoas talvez pudessem ver melhor o que está escrito. A externalidade é um substantivo feminino que define um custo de uma atividade econômica qualquer, que as pessoas pagam, mas elas não são perguntadas se elas vão pagar ou não. Então, as externalidades podem ser positivas ou podem ser negativas. É o custo indireto. E para vocês terem uma ideia, o FMI fez uma avaliação de quais são o custo das externalidades da produção de energia para o petróleo. Eles são da ordem de 5 trilhões de dólares por ano. Isso é o que todos nós, no planeta Terra, pagamos, porque a fonte básica da energia, ainda na geração de energia, é o petróleo. 5 trilhões foge da nossa compreensão. Por quê? Porque existem outras externalidades que não são imediatamente monetárias. Por exemplo, é a mudança do clima. A mudança do clima é uma externalidade do fato de nós termos vindo da era do petróleo, dos combustíveis fósseis e da queima das nossas florestas, mas de outras coisas que eu vou abordar hoje também, que normalmente não estão no radar. Então, veja aquela fotografia de uma senhora andando numa enchente, com águas poluídas, eventualmente um bueiro aberto. Quer dizer, é uma ameaça a nós como cidadãos, ou a secas recorrentes na Amazônia, no Sudeste, em 2015 e 2016, a maior seca do período histórico. São Paulo, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estiveram na iminência do colapso do abastecimento para 40 milhões de pessoas. Ou o aumento do nível dos mares, que ameaçam gerar migrações de épicas de refugiados do clima, ou mesmo o lobo-guará, que passou a andar na floresta amazônica. Um indício de que a floresta está morrendo. Essas são externalidades dessa questão do ciclo do carbono como fonte de energia. Então, nós estamos hoje, eu vou rapidamente para o principal que eu quero abordar, que é, nós estamos num momento de escolha do futuro que nós desejamos. Algumas escolhas já foram passadas. Então, os oceanos vão continuar se elevando nos próximos 2.000 anos, por causa do calor que ele já absorveu. Não é mais uma prerrogativa nossa. Mas existem outras escolhas que nós ainda podemos fazer para nós escolhermos qual futuro nós queremos para o planeta, mas o planeta é muito grande. Qual é o futuro que nós queremos para a nossa cidade? Onde nós moramos? Qual é o futuro que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? E isso parece ser algo além do nosso alcance, mas não é, porque existem ações que nós podemos, pessoal e coletivamente, tomar, que fazem com que nosso futuro seja brilhante, seja um futuro ainda muito melhor do que aquele que foi o dos nossos antepassados. Depende das nossas ações de hoje. E eu vou abordar um pouquinho sobre isso aqui. E eu vou direto ao assunto da minha conversa de hoje, que são plásticos nos oceanos. Este é um problema gravíssimo que não está no nosso radar. E os plásticos estão nos oceanos porque nós os colocamos lá. Eles foram gerados por nós. E foram
de alguma forma transportados para os oceanos. E eu quero dizer por que essa é uma ação premente para nós entendermos da importância do lixo zero, como uma ação global e pessoal. Esse é o oceano que nós recebemos, com peixes, corais, cardumes. E esse é o oceano que nós estamos criando. Nós estamos criando um oceano com uma quantidade de lixo, de plásticos que ficam boiando, como dito pelo secretário-geral da ONU, entrevista recente, é como se nós jogássemos um caminhão cheio de lixo, de carga, de plástico, de carga de plástico nos oceanos por minuto. Uma figura que mostra o que significa isso. Aí você pode perguntar, mas isso é uma coisa tão crítica? Será que a questão do carbono, das emissões, não seria algo ainda mais importante para nós nos preocuparmos? E aí eu peguei essa imagem, uma coleção de imagens, que é um pelicano morto, né, e mostrando as vísceras cheias de plásticos. Então, a vida marinha, ela está sendo fortemente afetada e são imagens muito tristes. Mas, se essa imagem não nos comove, talvez a gente entender o que significa o plástico para as nossas crianças, quando elas são amamentadas pelo leite materno, talvez nós podemos, para o que significa aquele ato aparentemente inofensivo de jogar algo no chão, ou daquele plástico não ter um destino que não seja o oceano. Então, o plástico chega, quando o plástico vai para o oceano, ele se parte em microplásticos e nanoplásticos, e os peixes na cadeia trófica, eles comem todos esses plásticos, vão entrando na cadeia trófica e vão subindo, desde o pequeno molusco até os grandes peixes, que são vendidos na feira. E esses peixes que são vendidos na feira vão para o nosso prato, e nós comemos o plástico que nós jogamos no mar. O que significa isso? Significa que alguns estudos têm mostrado a detecção de nanopartículas de plástico no nosso sangue, no leite materno e no cérebro. Experimentos com cérebros de ratos mostraram que o plástico passa pela membrana cerebral e ataca, e ocasiona a apoptose. A apoptose é o corpo mata uma célula que não tem mais função. E qual é as células que o corpo está matando, que não tem mais função? São as células reprodutivas. Então, acho que isso traz o suficiente da gravidade do que nós já fizemos em relação aos oceanos. Porque os plásticos que estão lá não são removíveis. O que nós podemos é não adicionar. Então, mas alguém pode? Não, mas reduza, reuse, recicle. Absolutamente. Como dito pelo todo o prefeito, Flávio e todos os que nos precederam, nós temos que. Mas será que nós estamos? Será que nós estamos reciclando, reusando e reduzindo na medida do necessário? E daí, quando você vai ver os estudos, você vai ver que, na verdade, não. Como acho que Flávia muito bem colocou, nós estamos reciclando e reusando muito pouco. 70%, né, do plástico assim, vão para os acervos sanitários ou oceanos. E eu ainda não consegui descobrir ali a relação entre um e outro tanto é incinerado. Então, assim, a ação existe, nós temos que, mas ela ainda é insuficiente. E quanto é suficiente? Então, isso daqui é um estudo ainda mais recente, em março, agora saiu no PLOS, no jornal, do aumento exponencial que tem acontecido de 2005 para cá, do aumento de microplástico nos oceanos. Não estão reduzindo, eles estão aumentando. Aumentando quanto? Então, imagine o seguinte, aqueles das senhoras e dos senhores que já tiveram o privilégio de estar no interior, numa noite de lua nova, e olhou para o céu, estrelado,
viu aquela miríade de estrelas? Elas não são todas as estrelas da Via Láctea. Elas são só algumas dos 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. Acontece que há 170 trilhões de partículas de plástico boiando nos oceanos hoje, fruto da nossa ação coletiva e crescente. Então, o que é que e como é que isso aconteceu? E aí a resposta a isso é o lixo zero. É o não conceito de lixo. É nós entendermos que a responsabilidade daqueles produtos que nós utilizamos é nossa, e o nosso precisa ser classificado. Então, se presta muita atenção às externalidades, eu volto à primeira, econômicas. Trilhões de dólares por causa do ciclo do petróleo. Mas as externalidades biológicas negativas, por exemplo, com os nanoplásticos nos oceanos. Isto é uma herança muito ruim, que nós estamos deixando para todas as gerações que daqui para frente vieram. Mas eu não gosto de entrar no negativo e deixar assim. Existe solução? Existe. É nós tornarmos as externalidades em externalidades positivas. Nós, como cidadãos, fazermos a escolha, que é da recusa. Não aceito o saquinho que põe a caixa do medicamento dentro da farmácia num saquinho plástico. Mas isso não basta. Nós precisamos responsabilizar numa sociedade onde predomina a lei e o direito. Nós somos todos responsáveis pelos que nós fazemos. Então, eu acho que, na minha visão, é esta obrigatoriedade daquele que gera o produto ser responsável por todo o ciclo do produto, da sua origem, da sua mineração, se for minério, se for vegetal, da sua produção vegetal sustentável, ao seu uso e ao seu destino. E dá um exemplo. Mas isso é possível? Isso é muito caro. Quão caro pode ser uma coisa comparado com o legado da não reprodução dos mamíferos? Quão caro pode ser um pneu ou uma roupa comparado com o custo da inação desses produtos virem a condenar todas as próximas gerações? Então, na Europa, por exemplo, eles estão fazendo pneus a partir de garrafa PET. E assim, existem muitos exemplos do que pode acontecer. E então nós precisamos fazer esta mudança de paradigma. Fundamental. Nós precisamos deixar a sociedade egocêntrica, onde eu me preocupo com o que tem aí para mim, e passarmos a uma sociedade ecocêntrica, em de que forma eu posso contribuir para a paz e para a felicidade da sociedade onde eu moro. E, por fim, tudo o que nós geramos, né, todos os descartes, permanecem na Terra. É uma ilusão a ideia de jogar fora. Nós só estamos transferindo de um lugar para outro, com consequências danosas para as próximas gerações. Não é algo que sai da nossa visão e deixa de existir. Ele não deixa de existir. Ele vai se impactar lá no futuro. E se eu tiver um minuto ainda, eu gostaria de passar esse pequeno clipe a respeito de um pesquisador que estuda o crescimento dos fungos. Mushroom mycelium represents rebirth, rejuvenation, regeneration. Fungi generate soil that gives life. The task that we face today is to understand the language of nature. My mission is to discover the language of nature of the fungal networks that communicate with the ecosystem. And I, in particular, believe nature is intelligent.
The fact that we lack the language skills to communicate with nature does not impugn the concept that nature is intelligent. It speaks to our inadequacy of our skill set for communication. We have now learned that there are these languages that are occurring and communication between each organism. If we don't get our act together and come in commonality and understanding with the organisms that sustain us today, not only will we destroy those organisms, but we will destroy ourselves. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? If I die trying, but I'm inadequate to the task to make a course change in the evolution of life on this planet, okay, I tried. The fact is, I tried. How many people are not trying? If you knew that every breath you took could save hundreds of lives into the future, had you walked down this path of knowledge, wouldn't you run down that path of knowledge as fast as you could? I believe nature is a force of good. Good is not only a concept, it is a spirit. And so hopefully the spirit of goodness will survive. Para as nossas crianças. Não há esforço ou custo que possa ser medido contra aquilo que nós estamos deixando. Paraná, eu tenho visto muito, tenho estado muito em Curitiba e agora aqui em Pinhais, eu parabenizo pela consciência da importância das consequências das nossas ações. E aqui tem uma fotografia que eu tirei no aeroporto em Guarulhos, a pista de levantamento de posto dos aviões à noite. E quando eu olhei essa imagem, eu pensei que isso é o que nós podemos fazer hoje para as nossas crianças. É ter um futuro brilhante de voo às alturas. E para isto, hoje, 28 de abril de 2023, se resume a uma frase. Lixo zero não é uma opção, é mandatório. Ele tem que estar embutido nas nossas leis, nas nossas consciências, de que é uma prerrogativa que nós não temos. De negar a filhinha, acho que a filhinha de Fátima, da Fátima, né, veio aqui na abertura, as nossas crianças no futuro. Não é esse, não será este o nosso legado, se nós fizermos para o que nós estamos hoje aqui conversando. Lixo zero.